A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. O nosso tema hoje é a visita de Maria à sua prima Isabel, Lucas 1, 39 a 45. Estamos a aprofundar, estamos a estudar os textos marianos do Novo Testamento, quer dizer, aqueles textos bíblicos que fazem referência a Maria, mãe de Jesus, no Novo Testamento. Então, podemos ler apenas uma vez o texto de Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Como introdução ao nosso tema, gostaria de partilhar alguma coisa sobre a visita na cultura de Maria, a visita na cultura de Jesus, na cultura de José, na cultura dos antigos hebreus, a visita. Agora, visitar, o verbo visitar em hebraico diz-se levaker. Levaker, L-E-V-A-K-E-R, levaker. Então, quer dizer visitar. Sem dúvidas, Maria terá pronunciado esta palavra muitas vezes, porque era comum visitar, visita a alguém, a um familiar. Ela terá dito, quando foi visitar a Isabel, sua prima, terá dito a José que ia fazer levaker a sua prima, sem dúvida, terá se despedido, dizendo que ia fazer levaker, que ia fazer a visita, ia visitar. Então, na cultura dos judeus, quanto à visita, é muito importante a hospitalidade. É uma cultura que preza muito pela cordialidade, a quem quer que bata à porta. Lavar os pés de um convidado, por exemplo, era sinal de respeito e carinho para com o hóspede, mas também era sinal de humildade de quem recebe a visita. A pessoa visitada demonstrava, lavando os pés do convidado, demonstrava humildade. Então, na cultura de Maria, a cultura de Isabel, a cultura de José e Jesus, a visita é algo que as pessoas faziam, era algo que as pessoas faziam habitualmente, seja por visitar alguém que estava enfermo, ou por amizade, com fraternização, ou familiares, o que acontece também conosco nos nossos dias e nas nossas culturas também aqui africanas. A visita é muito comum.
Agora, a visita naquele tempo, a cultura de Maria fazia parte da vida humana. O ser humano se relacionava, e até agora, como dizia, se relaciona com outras pessoas. E visitar e ser visitado é para eles um modo de estar em uma relação com os outros. Então, isso também coincide com os nossos usos e costumes quanto à visita aqui em África e também em outras partes do mundo. Lucas, depois de tratar da visita do anjo à Virgem Maria, aquela que de fato aprofundamos no raio-x anterior da semana passada, Lucas agora relata uma visita que Maria fez à sua prima Isabel, grávida de 6 meses de João Batista. E é esta a visita que no raio-x da Bíblia de hoje iremos extrair, é desta visita que iremos extrair alguns pontos para a nossa compreensão da figura da mãe de Jesus. Então, se começarmos com o versículo 39, que diz assim: ao ouvir a mensagem do anjo, ao ouvir, naqueles dias, versículo 39, naqueles dias Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Então, Maria teve uma boa disposição para visitar a sua prima. Ela estava visitando a prima por 2 motivos. Primeiro, porque seria a mãe do Salvador. Ela provavelmente ia partilhar alguma coisa com a sua prima. Depois também porque a sua prima daria à luz um filho depois de muitos anos de espera. Então, provavelmente esta visita de Maria tinha 2 objetivos. Primeiro, partilhar a informação, a boa notícia que ela recebeu do anjo, que seria a mãe do Salvador, ia partilhar com a sua prima. Depois, provavelmente, porque Isabel ia dar à luz o precursor do Messias. Então, Maria decidiu ir visitá-la, porque o anjo Gabriel, recordamos, disse a Maria, não é, que até a tua prima, não é, que era considerada estéril, já concebeu. Então, Maria sabia do estado da sua prima. Então estes 2 motivos teriam sido, digamos, a raiz da visita de Maria à sua prima Isabel. Agora, podemos afirmar que neste texto, Maria, a sua presença, a presença desta figura no texto que acabamos de ler, ensina-nos, já partindo deste pormenor, ensina-nos a alegrar-nos, não apenas pelas bênçãos que nós recebemos. Maria recebeu a bênção de ser a mãe do Salvador. Então, esta leitura ensina-nos não apenas a alegrar-nos pelas bênçãos por nós recebidas, as nossas bênçãos, mas também pelas bênçãos dos outros. Maria alegra-se e vai partilhar. Alegra-se porque será a mãe do Salvador e vai partilhar esta notícia, mas ao mesmo tempo também Maria alegra-se porque sua prima também concebeu e vai ser a mãe do precursor do Salvador, de Jesus. Então, aqui uma primeira, digamos, um primeiro ponto que podemos extrair desta atitude de Maria é que nós não podemos alegrar-nos apenas pelas nossas bênçãos, pelo bem que nós recebemos, pelas bênçãos que recebemos de Deus, mas também devemos alegrar-nos pelas bênçãos que os outros recebem de Deus. Agora, também é importante a expressão neste texto, é importante a expressão com toda a pressa. Maria foi com toda a pressa. Quer dizer que ela estava bem disposta. A expressão grega é metaspoudes. Metaspoudes.
quer dizer com toda a pressa. Imaginem 130 quilômetros que teve que percorrer Maria, da casa onde ela vivia, a cidade de Judá, onde Isabel e Zacarias viviam. São quase 130 quilômetros que ela teve que percorrer a pé e com toda a pressa. Foi mesmo digamos, ela sentia um fogo espiritual, um fogo do Espírito Santo que a movia para poder caminhar e ir ao encontro de sua prima. Então ela partiu com toda a pressa para aquela viagem, muitas vezes que de fato nós não conseguimos, só ao ler o texto, não conseguimos ter uma ideia desta distância, que é 130 quilômetros. E é importante considerar o fervor, o ardor que esta mulher sentiu para poder partilhar a boa notícia que o anjo Gabriel lhe trouxe e depois ir lá constatar, de fato, com a sua prima, a comunicação que o anjo Gabriel também lhe tinha dito que ela tinha concebido. Então é muito importante este aspecto também para, de fato, não subestimarmos a figura de Maria na Sagrada Escritura. Aparece aí, e porque às vezes nós não sabemos o que ela fez, ou porque só aparece não muitas vezes nos textos bíblicos. Então há esta tentação de dizer que é uma mulher como qualquer outra mulher. Não é como qualquer outra mulher, não. Tem umas virtudes que precisamos todos nós aprender dela. Imagina 130 quilômetros a pé só para ir ao encontro de uma prima, comunicar uma notícia que recebeu de Deus. E nós às vezes temos pessoas muito próximas, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros, a 1 quilômetro de nós, e não conseguimos ir ter com essas pessoas e partilhar uma boa notícia de bênção. A gente podemos até ter vizinhos muito, muito próximos a nós, mas nunca próximos do ponto de vista geográfico, 1 quilômetro, meio quilômetro, talvez aí partilhando até o quintal, mas nós não conseguimos ir entrar na casa deles para partilhar a bênção que recebemos de Deus. Então, é impressionante o que Maria fez aqui, 130 quilômetros a pé, para partilhar a bênção que ela recebeu e também para confirmar o anúncio do anjo Gabriel que a sua prima também havia concebido. E é também importante este gesto de Maria, porque ensina-nos a criar, a construir pontes, não a destruir pontes entre as pessoas. Este ir ao encontro da sua prima, cria pontes. A mensagem para nós é que esta Maria era uma mulher construtora de relações, criar pontes. Aqui também então, podemos até ir tirando alguma lição para a nossa vida. O cristão é aquele que cria pontes, vai ao encontro dos outros e não cria barreiras, não constrói muros, mas o cristão é capaz de destruir muros, destruir barreiras para ir ao encontro do outro, para pedir perdão, para dar, para consolar, para anunciar a palavra, para partilhar bênçãos recebidas. Agora, é também importante nesta nossa reflexão e estudo deste texto, o anjo Gabriel, se estamos bem recordados, o anjo Gabriel havia dito a Maria que Isabel, estéril e idosa, estava agora com 6 meses de gravidez. E Maria estava feliz com tudo isso, mas ela queria ter uma atitude mais enfática. Indo à casa de Zacarias, ir à casa de um familiar, era para a cultura dos judeus
uma manifestação de comunhão e intimidade. Manifestação de comunhão e intimidade. O ato de ir à casa de Zacarias e Isabel foi uma atitude de quem quer relacionar-se corretamente com o outro, de quem desejava demonstrar que estava perto, não apenas no clamor por um filho, mas também na alegria do nascimento do mesmo. Nós sabemos que, Maria devia estar muito próxima da sua prima, quando a sua prima clamava pelo filho, queria ter um filho, queria ter um bebê, queria conceber e não conseguia, passava muitos anos que não concebia. Então Maria devia estar muito próxima, a rezar provavelmente, a suplicar a Deus, a clamar com a sua prima. Então é chegado o momento em que Maria vai ter com a sua prima para partilhar a alegria desta nova, digamos, desta nova comunicação que era o nascimento de João Batista que ia acontecer. Então, estas duas coisas, a comunhão, Maria é em comunhão com Isabel, não só na tristeza, quando Isabel estava preocupada e rezava, suplicava, clamava por um bebê, mas também alegra-se agora que recebeu a boa notícia. Então, é mais um ponto para a nossa reflexão, um ponto muito importante da Virgem Maria, esta capacidade de partilhar os momentos tristes, mas também partilhar os momentos alegres da vida. Vejamos agora a saudação de Maria, diz o versículo 40, não é? Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Saudou Isabel. O verbo, se queremos ter uma ideia aí do verbo grego usado, o verbo saudar, aspazomai, o verbo saudar. Também é interessante quanto a este verbo, aspazomai, que quer dizer saudar, mas dizia que era importante notar aqui que as palavras, a saudação mesma não é mencionada. Diz-se que ele saudou, mas não se diz como, com que palavras, com que expressão Maria usou para saudar Isabel. É como se nós disséssemos, neste caso, eu sou o Padre Joaquim, o Padre Joaquim cumprimentou a sua mãe. Mas não se diz como é que eu cumprimentei a minha mãe. Não se diz, disse bom dia, saudou Emakua, diz salama, hali, não se diz. Então, aqui não se diz, simplesmente disse que Maria saudou Isabel. Não se diz, não se coloca aqui no texto a expressão que Maria usou, mas provavelmente, já que conhecemos as expressões, as saudações na língua de Maria, shalom, sem dúvidas Maria cumprimentou a sua prima Isabel dizendo shalom, que era uma saudação muito simples, como olá ou oi, muito simples, mas também muito significativa, não é? Shalom, ou mais completa, a expressão era shalom aleichem. Shalom aleichem, quer dizer, a paz esteja contigo. Era uma saudação muito comum, mas hoje em dia também os judeus de hoje em dia simplesmente dizem shalom. Não precisam a forma simples, curta, informal, shalom. Agora, shalom aleichem é mais formal, mais, digamos, mais oficial, shalom aleichem.
e respondia-se Aleikum Shalom. Por exemplo, os irmãos muçulmanos, os que estão em contato com os irmãos muçulmanos, têm também uma expressão, o Salam Aleikum, o Salam Aleikum Salam, né? Dizem os muçulmanos, né? Salam Aleikum, Aleikum Salam. Soa porque estas línguas têm a mesma raiz, não é? Neste caso de Maria, a língua é o hebraico, o aramaico, enquanto que os irmãos muçulmanos usam o árabe. Então, são do mesmo contexto cultural, do mesmo contexto linguístico, não é? Tem a mesma raiz, por isso é que soa igual, não é? A palavra que provavelmente Maria terá usado para cumprimentar Isabel, Shalom Aleikum, Salam Aleikum, os árabes, os muçulmanos, e responde-se para Maria, sem dúvidas, Isabel terá respondido Aleikum Shalom, os muçulmanos dirão Aleikum Salam, Aleikum Salam, né? Agora, para dizer a paz esteja contigo, e a resposta Aleikum Shalom, Aleikum Shalom, para dizer sobre ti seja a paz. Quer dizer, a paz esteja contigo e também sobre ti seja a paz. Esteja a paz contigo também, né? Então, saudar é uma maneira de entrar em contato com alguém também na cultura de Maria. Entrar em contato com alguém é uma maneira de dizer para outra pessoa, eu me importo contigo, não é? E também a saudação naquele tempo, provavelmente, se queremos ainda imaginar não só como Maria cumprimentou, porque o texto bíblico não nos diz, mas conhecendo a cultura daquele tempo, eu posso, tendo lido, tendo estudado um pouco a cultura daqueles povos, não é? Por isso é que partilho convosco que as palavras comuns para a saudação era Shalom Aleikum, mas também usava-se um gesto. Esta saudação era acompanhada de um gesto, colocava-se a palma da mão direita no lado esquerdo, do peito, onde está o coração, não é? A pessoa colocava a palma da mão direita sobre o coração e inclinava-se um bocado, quase fazendo veniat, não é? A palma do lado do coração, a palma da mão direita do lado do coração, e fazendo uma espécie de veniat, tipo Shalom Aleikum, Shalom Aleikum, não? Colocando este gesto, fazendo este gesto de colocar a palma da mão direita sobre o coração, não é? A parte do coração, o lado esquerdo, não é? Onde está o coração, do peito, e depois fazendo o veniat, ligeiramente veniat. Então era a saudação muito comum naquela cultura. Agora, é claro que nós temos as nossas saudações e os nossos gestos, mas pronto, seria interessante de vez em quando, sobretudo os grupos bíblicos, aqueles que estão muito interessados com a Sagrada Escritura, seria bom de vez em quando fazer esse tipo de saudação dos judeus, não é? Shalom, Shalom Aleikum, com a palma da mão direita no coração, no pé do coração, e com veniat, Shalom Aleikum, seria interessante só para mudar de rotina, não é? Seria interessante. Muito bem. Continuamos. Então, depois de vermos a saudação de Maria, que diz aqui, a partir da sua cultura, gostaria de também aprofundar convosco a questão da comunicação do Espírito Santo, que encontramos no versículo 41, não é? Comunicação do Espírito Santo. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, que fala-se de Isabel. Isabel, ouvindo a saudação de Maria, Shalom Aleikum, a criança lhe estremeceu. João Batista
lhe estremeceu, quer dizer, ficou cheio do Espírito Santo. Ele junto com sua mãe, os dois, Isabel e João Batista, ficaram cheios do Espírito Santo a partir da saudação de Maria, não é? Ficou, digamos, possuída. Maria e João Batista ficaram, se queremos usar esse termo, possuídos do Espírito Santo. E o termo, de fato, que se usa é eplesthé, pneumatos hagio. Eplesthé, pleromai é o verbo, não é? Pleromai, ficar muito cheio, quase possuído, quase possuído do Espírito Santo. É tipo aquelas, claro que não é como aquelas possessões tradicionais de Magini ou aqueles espíritos dos antepassados, assim, que a pessoa, sei lá, começa a cair ou a tremer. Não é nesse sentido, no sentido de estar muito abençoado, cheio do Espírito Santo, que até estremeceu, a criança estremeceu do Espírito. Então, isto é o que se chama, o que eu chamei de comunicação do Espírito Santo neste texto, não é? É também outro ponto importantíssimo da Virgem Maria. É claro que o que está em ação aqui não é Maria, não é o poder de Maria, é o poder do Espírito Santo, mas através dela é aquele Espírito que ela de fato ganhou consciência no anúncio do anjo Gabriel. O Espírito Santo virá sobre ti, dizia o anjo Gabriel, não é? A Maria, não é? Então ela também estava cheia do Espírito Santo e conseguia comunicar com força este Espírito, só com uma saudação. A outra estremeceu. Imagina isto aqui, sem dúvidas, esta era uma mulher poderosíssima do ponto de vista espiritual, uma mulher poderosíssima do ponto de vista espiritual, capaz de cumprimentar alguém e alguém estremecer de saudação do Espírito, não é? Agora poucas pessoas podem fazer isto, não é? Muitos de nós, até padres, sei lá, homens de Deus, recebemos o Espírito Santo, mas não somos capazes de cumprimentar alguém e só por uma saudação a pessoa sentir-se abençoada, só pela nossa saudação, que a pessoa sentir-se cheia do Espírito. Nós não conseguimos, mas seria interessante também pedir a Deus o dom de podermos criar esta comunicação, fazer esta comunicação do Espírito Santo só também com meras palavras ou com uma saudação, com uma simples saudação. De fato, todos aqueles que pertencem a Jesus devem ser cheios do Espírito, todos. Não só a Virgem Maria, todos devem ser cheios do Espírito. E, de fato, Paulo, na carta aos Efésios 5,18, diz: enchei-vos do Espírito, não? Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um imperativo. Então, todo cristão é cheio do Espírito Santo. É claro, e como posso saber se estou cheio do Espírito Santo? Seria a questão aqui, como posso saber se estou cheio do Espírito Santo ou não? Mas se eu, por exemplo, tenho uma vida de oração prazerosa, não é? Não mecânica, esse já é sinal de que o Espírito Santo está em mim e em ação, trabalha em mim. Se a minha oração é prazerosa, eu gosto de rezar, eu sinto fome da oração, fome de orar, então, de rezar, esse é sinal. Mas se eu rezo mecanicamente, quer dizer que o Espírito não está em mim, não está a atuar muito em mim. Se eu me deleito na presença de Deus, lendo as Escrituras, escutando os textos bíblicos, é outro sinal.
se eu tenho paixão de partilhar a palavra de Deus, de falar sobre Jesus e gastar tempo falando de Deus, quer dizer que eu sim estou cheio do Espírito Santo, não é? Diria em poucas palavras, ter fome e sede de buscar a Deus é sinal do Espírito Santo em mim. Então, nós também podemos ser como Nossa Senhora, se cada dia pedirmos a Deus que aumente em nós o Espírito Santo para podermos também nós impactar as pessoas que nos ouvem, podermos transformar as pessoas com as nossas palavras, com a nossa saudação, com as nossas conversas, podemos transformar as pessoas. Então podemos também nós demonstrar que somos cheios do Espírito Santo nas nossas relações com os familiares, com os amigos, com os vizinhos. Podemos deixar claro isso, de que o Espírito Santo está em nós. Convido-vos a uma breve pausa musical e voltamos dentro de instantes. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Meu ser estremeceu quando te vi, minha alma se alegrou, revivi. Meu ser estremeceu quando te vi, minha alma se alegrou, revivi. Bendita és tu entre as mulheres, bendita és tu, Mãe de Jesus. Ave Maria. Ave Maria. Bem-vindos à segunda parte do nosso Raio-X da Bíblia de hoje. Estamos a estudar o texto de Lucas 1, 39 a 45, que é a visita de Maria à sua prima Isabel. Vamos agora, nessa segunda parte, é um tema que é muito prático, tirado sobretudo do versículo 42. Versículo 42, 43 e 45 é onde Isabel bendiz Maria e Jesus. É a bênção de Isabel a Maria e a Jesus. Exclama Isabel em voz alta, diz o versículo 42, bendita, bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Versículo 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?
Versículo 45, bem-aventurada aquela que acreditou, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então esta é a parte que nos apresenta a bênção, não é? Que Isabel faz, não é? Para Maria e Jesus, ao exclamarem em alta voz, bendita és tu entre as mulheres. De fato, são as palavras que os católicos, sobretudo os católicos, repetem ao rezar a Ave Maria, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Não é? São palavras de Isabel. Penso que sabemos disso, não é? A primeira parte da oração da Ave Maria, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa primeira parte são as palavras do anjo Gabriel, enquanto que quando nós rezamos, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, já não são palavras do anjo Gabriel, mas sim de Isabel, neste dia que ela recebeu a visita de Maria. Então é a bênção. Isabel bendiz Maria e Jesus. Mas gostaria ainda de aprofundar, como dizia, coisas muito práticas quanto a esta parte, porque o meu objetivo com este texto é não só estudá-lo, aprofundá-lo, sei lá, assim, teoricamente, mas vamos descer a nossa vida cristã católica, não é? Agora, a pergunta que se desprende desta bênção de Isabel a Maria é a seguinte: podemos ou não prestar culto a Maria? Ou por outras, é possível honrar a mãe de Jesus como fez Isabel sem cair na idolatria? Então, eu penso que, por isso eu dizia que vou tentar abordar esta parte do texto que estamos a estudar, versículos 42, 43 e 45, que é onde Isabel bendiz Maria e Jesus. Então, aqui leva-nos a questionar-nos, podemos ou não prestar culto a Maria? Porque, de fato, eu estava a dizer que Isabel está a bendizer a mãe de Jesus, está a bendizer a sua prima Maria, não é? É possível honrar a mãe de Jesus, é possível para o cristão honrar a mãe de Jesus como fez Isabel, porque Isabel com essas palavras honrou a mãe de Jesus. É possível também para nós honrar a mãe de Jesus sem cair na idolatria, ou toda forma de culto, toda forma de honra a Maria é idolatria? Não é verdade, não? De fato, a resposta a esta pergunta é que sim, é possível. É possível honrar a mãe de Jesus como fez Isabel, sem cair na idolatria. Vamos então fazer uma pequena retrospectiva, olhar para trás na história da igreja. No decorrer da história cristã, o culto mariano sofreu muitas interpretações. O culto a Maria sofreu muitas interpretações, desde os evangelhos apócrifos até os nossos dias, com numerosos santuários e igrejas, não é? Dedicadas a Maria. Nota-se a constante presença da piedade mariana na vida do povo, quer dizer, que o povo ama Nossa Senhora. Também vejo na minha paróquia, quando é reuniões, encontros, assembleias, por exemplo, da Legião de Maria, a igreja fica cheia, o salão rebenta, não? Então, o culto a Maria, mãe de Jesus, é forte, é sempre presente e acompanha a história da igreja, a história do povo de Deus. Ao longo da história cristã, Maria esteve muito presente, muito presente. Embora tenha havido até discussões, não é, por alguns concílios católicos e também doutrinas protestantes que questionam os cultos ou a honra, a veneração que nós, os católicos, fazemos à Nossa Senhora. Agora, em meio a tão complexa realidade, como prestar um culto verdadeiro a Maria? Este é o ponto, não é? Então, primeiro ponto, evitar o maximalismo, maximalismo e o minimalismo.
maximalismo, de fato seria o máximo, maximalismo e o minimalismo. Agora, o que é o maximalismo? O maximalismo seria o exagero no culto à Nossa Senhora. Quer dizer, quando as pessoas exageram, até esquecem-se de que Nossa Senhora não é mãe de Jesus, mas não é deusa, não é? Então, isso é o maximalismo. Quando que o minimalismo é quando, por exemplo, as pessoas seguindo doutrinas protestantes, as pessoas, alguns católicos, começam a desprezar, a não querer saber nada de Maria. Então, são os dois extremos. O maximalismo é mesmo, podemos encontrar as pessoas que até esquecem-se de ler a Bíblia, não leem a Bíblia, até não escutam a palavra de Deus, só rezam a Nossa Senhora e pouco a Jesus, não invocam o Espírito Santo, não rezam a Deus Pai. Então, isso é o maximalismo, não é? É o extremo, um extremo. O outro extremo é o minimalismo, quer dizer, aqueles que dizem que, pronto, Maria é uma mulher qualquer, então não merece nenhuma honra, nenhum louvor. Isso é o minimalismo. Nós devemos evitar esses dois extremos, porque, de fato, sobretudo o minimalismo, se queremos voltar ao minimalismo, os protestantes dizem que, pronto, Maria, mãe de Jesus, é uma mulher como qualquer outra, sem nenhuma importância na obra de redenção. O que basta-nos a Escritura, basta-nos a Bíblia, por isso é que levam sempre a Bíblia e perguntam onde está na Bíblia, onde está mencionado o terço, onde estão mencionadas as procissões, os santuários de Nossa Senhora, as festas de Nossa Senhora, onde é que se fala da Assunção na Bíblia. Então dizem tudo deve estar na Bíblia, quando não é assim, não é assim. Nós, os católicos, também temos o que é a tradição. E a tradição foi-nos, de fato, transmitindo o culto e o respeito a Maria. E até a doutrina da Igreja, os documentos, os pronunciamentos, também do Vaticano, do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, no número 54, esse documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 54, diz, por exemplo, diz o seguinte sobre Maria, diz, ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. E é bonito isto, é muito bonito. Maria ocupa o lugar, o culto mariano, não é? E Maria ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós. É uma proposição que deve ser bem entendida, esta, claro, sem maximalismo de piedade, de exaltar Maria de modo excessivo e sem aquele minimalismo de colocar a Virgem Maria num lugar impróprio de qualquer outra mulher. Não. Também não podemos aceitar isso, não? Agora, também é importante para chegarmos a um culto verdadeiro, sem exageros, nem de um lado nem do outro, importa olharmos para outros documentos da Igreja, que gostaria de vos ler, tenho-os aqui, não é? Por exemplo, a Lumen Gentium 67, é outro documento do Vaticano II, Lumen Gentium 67. Saibam os fiéis que a verdadeira devoção a Maria não consiste num estéril e transitório afeto. Não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade, mas procede da fé verdadeira pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, excitados a um amor filial para com nossa Mãe e a imitação de suas virtudes. Se queremos aqui sublinhar, neste texto que acabamos de ler, o fato de que a devoção é
verdadeira não consiste num estéril e transitório afeto a Maria Santíssima. É como aqueles que só vão aos santuários de Nossa Senhora à procura de milagres, a pedir milagres, a acender uma vela à Nossa Senhora e depois já não fazem nada à Nossa Senhora. Depois já não vão aos encontros da Legião de Maria, já não rezam a Ave Maria, mas só vão a um santuário acender uma vela. Essa é uma devoção estéril e transitória, que infelizmente alguns católicos praticam, né? E isso não deve ser assim. Mas vamos a outro texto, Marialis Cultus, é outro pronunciamento da Igreja Católica, no número 57, parágrafo 7, diz: a Igreja Católica, apoiada numa experiência de séculos, reconhece na devoção à Virgem Santíssima um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista de sua própria plenitude. Maria, a mulher nova, está ao lado de Cristo, o homem novo, em cujo mistério somente encontra a verdadeira luz, o mistério do homem, e está aí qual penhor e garantia de que numa simples criatura, nela, se tornou já realidade o plano de Deus em Cristo para a salvação de todo o homem. Aqui, sublinhar o fato de que a Igreja Católica diz aqui, reconhece na devoção à Virgem Santíssima um auxílio poderoso para o homem em marcha para a conquista de sua própria plenitude. Então, podemos, sem dúvidas, temos o aval da Igreja, podemos prestar culto a Nossa Senhora, veneração a Nossa Senhora, evitando exageros, mas podemos, sem cair na idolatria, podemos. Até diria devemos, não só podemos, mas devemos. Depois temos Redemptoris Mater, que é outro documento, Redemptoris Mater, que diz, Redemptoris Mater 47, parágrafos 3 e 4. Os cristãos, levantando os olhos com fé para Maria, ao longo da sua peregrinação na terra, continuam ainda a esforçar-se por crescer na santidade. Isso é também muito importante, quer dizer, o levantar os olhos para Maria ajuda o cristão a crescer na santidade. Levantar os olhos não só para pedir milagres. Quando se diz levantar os olhos para Maria, não é só para pedir milagres de Nossa Senhora, é para contemplar Nossa Senhora, é para aprender de Nossa Senhora, é para aprender das suas virtudes, do seu modo de ser, como dizíamos também no raio-x anterior, aprender a dizer sim como ela. Então, isso ajuda-nos a crescer na santidade. Então, é muito importante. Então, o que acabamos de partilhar agora, que é uma maneira de aplicar o texto bíblico, não é? O texto bíblico de Lucas 1, 39 a 45, a visita de Maria à sua prima Isabel, e esta segunda parte centrou-se mais na necessidade de culto a Maria, partindo das palavras de Isabel, inspirando-nos na atitude de Isabel, que de fato Isabel afirmou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, era uma maneira de louvar, de honrar, e nós dizíamos que nós também podemos louvar e honrar Nossa Senhora sem estar a praticar idolatria. Concluímos o raio-x de hoje com uma oração muito antiga, uma oração a Maria, uma das mais antigas, se não a mais antiga oração mariana, não é? Aquela que se chama em latim Subtuum Presidium. Subtuum Presidium. Vamos rezá-la, não em latim, vamos rezá-la em português. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Esta é uma oração muito, muito antiga. Esta oração foi descoberta, foi encontrada num papiro, num fragmento de um papiro em 1927 no Egito,
foi encontrada no Egito e parece que remonta ao século III, muito tempo atrás. Século III. Esta oração aqui tem uma excepcional importância histórica, não é? Porque faz referência ao tempo de perseguição dos cristãos. Quando diz, estamos na provação, livrai-nos de todo o perigo. Tem uma particular importância teológica também, porque Maria aqui é invocada como a Mãe de Deus. Mãe de Deus. Então tem importância também para os teólogos, aqueles que aprofundam a Sagrada Escritura, que aprofundam a Mariologia, o estudo de Maria. Então aqui Maria recebe já desde o século III da nossa era, já era chamada, já era invocada como Mãe de Deus, Theotokos. Theotokos quer dizer Mãe de Deus. E o texto primitivo que inspirou esta oração aqui dizia o seguinte: sob a asa da vossa misericórdia nós nos refugiamos, Theotokos, quer dizer, Mãe de Deus, não recuse os nossos pedidos na necessidade e salva-nos do perigo, somente pura, somente bendita. Então esta é a oração é o texto original, é a oração original daquela que nós rezamos normalmente, sobretudo a Legião de Maria reza: à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então o texto mais antigo ainda dizia: sob a asa da vossa misericórdia nós nos refugiamos, Theotokos, quer dizer, Mãe de Deus, não recuse os nossos pedidos na necessidade e salva-nos do perigo, somente pura, somente bendita. Amém. Então, grato pela atenção, espero que esta aplicação também possa servir para amarmos Nossa Senhora, continuarmos a aprofundar a sua presença nos textos bíblicos e qual é a mensagem, que a sua inclusão, porque que os autores incluíram Nossa Senhora nos textos bíblicos. Há uma mensagem e é por isso que hoje, a meu ver, a mensagem é esta, que somos encorajados a continuar a honrar, louvar Nossa Senhora, evitando excessos. Podemos fazer isso como fez também Isabel no texto que acabamos de escutar, que acabamos de estudar hoje. Isabel, ela honrou Nossa Senhora, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Grato pela atenção, até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.